27 anos na mesma banca de feira, e a cada vez que o caminhão do irmão dela passava, Sueli sentia um gosto amargo. Parte 1. O sol das 5:30 da manhã já castigava o asfalto da rua, prometendo um dia quente. Sueli puxava o último caixote de mamão da Fiorino, a lona da banca ainda meio amarrotada. O cheiro de fruta fresca, terra úmida e o café coado na garrafa térmica eram a única companhia que queria essa hora. Mas não havia silêncio. O rádio da banca vizinha já tocava um forró animado e, para completar, o ronco familiar de um caminhão grande cortou o ar da feira estacionando a 2 ruas dali. Ela nem precisava olhar. Era o Genilson. O irmão dela. O rei da verdura, como ele se auto-intitulava nos panfletos. Sueli deixou o caixote com um baque seco, uma mão rolando um pouco. A visão da lona nova azul turquesa que Genilson tinha mandado colocar na sua banca na semana passada feriu os olhos dela. Parecia rir dela, com suas abóboras perfeitas e seus maços de cheiro verde impecáveis. A lona dela, da Sueli, era de um verde desbotado, costurada e recosturada nas beiradas. Um suor frio escorreu pela testa dela, não só do calor que já subia, mas daquela velha pontada no peito. Era a mesma dor de quando a mãe, ainda viva, perguntava: por que você não é igual ao seu irmão, Sueli? Tão empreendedor, tão próspero. Próspero. A palavra grudava como piche. A ameaça, no ar, era clara. A cada ano, Genilson crescia, expandia, e a banca de Sueli parecia encolher, se apequenar. Ela sentia que, em breve, a própria dignidade dela, o respeito que ela tinha construído com tanto trabalho duro, seria engolido pela sombra do sucesso dele. Era como se a feira inteira, cada cliente, cada colega, estivesse sempre comparando, sempre pesando, sempre vendo quem era o melhor. E ela sabia quem eles sempre apontavam. Parte 2. Sueli tinha 53 anos e as mãos calejadas de quem tinha erguido a vida no braço. Desde os 26, quando o pai faleceu e a deixou com a banca e a mãe doente para cuidar, ela havia assumido a responsabilidade. Genilson, o caçula, tinha apenas 18. Um ano depois, ele se casou, arranjou um emprego de entregador em outra cidade, prometeu ajudar, mas a ajuda nunca chegava de verdade. A banca era o sustento da casa, da mãe e depois, da filha pequena, a Rebeca. Sueli tinha trabalhado dobrado, muitas vezes orando com os olhos marejados de cansaço, pedindo a Deus que mostrasse o caminho. Lançou mão de todas as economias para comprar um pequeno terreno no interior, a aposta de uma vida. Um pedaço de terra onde ela mesma pudesse plantar parte do que vendia, ter algum controle e alguma autonomia. Todos disseram que era loucura. Sem experiência de roça, Sueli. Você vai perder tudo. Mas ela sentiu uma voz dentro dela, uma certeza que vinha de um lugar mais fundo, uma fé que mandava seguir, mesmo sem garantia nenhuma. Enquanto isso, Genilson, com a facilidade que só os abençoados pareciam ter, prosperava no mundo das entregas, depois abriu uma distribuidora de frutas e verduras, e por fim montou sua própria rede de bancas em feiras diferentes. Sempre com o dobro do tamanho, o dobro da mercadoria, e o triplo do sorriso que ela nunca conseguia imitar. Para Sueli, aquele terreno, aquela aposta de fé, tinha sido sua tábua de salvação, a única saída que viu para não afundar de vez. Agora, a primeira colheita, que deveria ser a prova de que a fé dela valia a pena, estava por um fio, e o fantasma do sucesso do irmão a assombrava mais do que nunca. Ela se sentia pequena, quase invisível, e a dúvida, plantada há anos pelos comentários da mãe e pelas conquistas do irmão, começava a florescer em seu próprio coração. Será que eu realmente tomei a decisão certa? Será que eu sou boa o suficiente? As semanas seguintes foram um borrão de manhãs escuras e tardes arrastadas. Sueli se desdobrava, limpando a banca, arrumando os caixotes, sentindo o peso do sol e das dúvidas. A cada novo dia, a primeira coisa que seus olhos buscavam era a lona azul turquesa de Genilson, reluzindo como um troféu bem na esquina. A dele sempre impecável, sempre cheia, exibia abóboras lisas e brilhantes, pilhas de alfaces que pareciam recém-tiradas da água gelada,
e caixotes transbordando de frutas que ela mal conseguia ter em quantidade suficiente. Os clientes de Sueli eram fiéis sim, mas muitos eram mais velhos, compravam pouco, pechinchavam. A conversa com Dona Celina, sobre a dor nas costas ou o preço do chuchu, era um bálsamo no meio da correria, mas não pagava as contas. E as contas do terreno, onde a fé parecia murchar junto com as primeiras mudas, começavam a apertar. Sueli se pegava olhando para o céu, para as nuvens que não vinham, e depois para o chão, com medo de encontrar a resposta que não queria, que talvez a voz que a impulsionou para aquela terra tivesse sido apenas um eco de seu próprio desespero. Um dia, enquanto arrumava os últimos pés de couve, o caminhão de Genilson roncou forte, estacionando mais próximo que o habitual. Ele desceu, com a camisa de marca e um telefone colado na orelha, gesticulando para um ajudante descarregar mais e mais caixas. Nem olhou para Sueli, mas a voz, alta o suficiente para ecoar entre as bancas, chegou clara aos ouvidos dela. Vou ter que abrir outra banca na feira do sábado, Josias. O movimento não para, aqui já ficou pequeno demais, irmão. A gente tem que expandir, né? Não dá para ficar parado na mesma coisa a vida inteira. O comentário não era para ela, mas acertou em cheio, como uma pedrada no estômago. Sueli sentiu um ardor nos olhos, mas se virou, fingindo organizar umas cebolas, para que ninguém visse a lágrima teimosa que queria escorrer. Parado, pensou ela. Era exatamente como se sentia. Parada. Encolhida. Enquanto ele crescia e dominava o espaço, ela sentia que estava retrocedendo, quase sumindo. Aquele terreno, a promessa de uma nova direção, agora parecia um peso a mais, um erro que custaria caro. A gente busca um culpado lá fora, quando, no fundo, a maior parte da nossa prisão foi construída por nós mesmos, tijolo por tijolo de comparação e dúvida. Ela tentou ignorar, mergulhou no trabalho, mas o fantasma da comparação não dava trégua. À noite, voltava para casa exausta, os pés latejando, o coração pesado. Rebeca, a filha, percebia o cansaço da mãe, a preocupação silenciosa que pairava no ar. Mãe, a senhora está com dor de cabeça de novo? Perguntava, a voz pequena, como um sininho no silêncio da casa. Sueli apenas balançava a cabeça, pegava a água e a aspirina, e se deitava, rezando para que o sono levasse, ao menos por algumas horas, aquele aperto no peito e aquela sensação de não ser suficiente. A fé, antes uma rocha, agora parecia uma areia fina escorrendo entre os dedos. A primeira colheita estava por vir, e ela não sabia se teria forças para encarar o resultado, fosse ele qual fosse. A manhã seguinte começou igual a tantas outras, mas trazia consigo um cheiro de trovoadas que não vieram, um abafamento pesado. As vendas estavam mais lentas que o normal. Sueli, com o avental manchado de terra e o rosto suado, tentava manter o sorriso para os poucos clientes que paravam. De repente, um burburinho começou na banca de Genilson. Um homem, vestindo um uniforme de restaurante chique, estava gesticulando agitado, apontando para um caixote de laranjas. A voz dele era alta, irada, e dava para ouvir claramente: "Isso não é qualidade, senhor. Minhas laranjas precisam ser impecáveis. Essas aqui estão com marcas. E ainda por cima, faltam 10 quilos do pedido." Genilson, que normalmente esbanjava sorrisos largos e conversas fiadas, estava visivelmente irritado. Tentava se explicar, mostrando a nota, falando sobre problemas na distribuidora, mas o cliente não cedia. "Eu não quero saber do seu problema, quero minhas laranjas, e quero já. Ou vou procurar outro fornecedor." Genilson, com a testa franzida, pegou o telefone e começou a discar, sem sequer olhar para o cliente furioso que ainda resmungava. Foi então que Dona Alzira, uma senhorinha miúda de uns 80 anos, com um saco de feira vazio nas mãos e a coluna levemente curvada, se aproximou da banca de Genilson. Ela parou, hesitante, enquanto ele continuava ao telefone, de costas para ela. A velhinha tossiu baixinho, tentando chamar a atenção. Genilson, sem desligar o celular, fez um gesto vago com a mão, como quem diz "já te atendo", mas sem sequer virar o rosto. Dona Alzira esperou um pouco mais, e vendo que não teria vez, com um suspiro que pareceu carregar um século de desapontamento,
começou a caminhar lentamente em direção à banca de Sueli. Sueli, que observava a cena em silêncio, sentiu um nó na garganta. Não pelo problema do irmão, mas pela postura dele. Dona Alzira era cliente antiga da feira vizinha de infância da mãe delas. Quando a velhinha chegou à sua banca, Sueli logo a recebeu. Dona Alzira, a bênção! Que alegria te ver por aqui! A voz dela saiu genuína, calorosa, e o sorriso, por um instante, afastou o cansaço. Dona Alzira, com os olhos marejados, respondeu: Deus te abençoe, minha filha. Vim pegar umas acerolas para Rebeca, que ela me pediu, e umas laranjas para um suco. Sabe como é, meu filho, o Genilson, tão ocupado, nem me viu. Ela balançou a cabeça, e um pesar silencioso pairava na sua voz. Sueli pegou umas acerolas miúdas vermelhas, e as laranjas mais bonitas que tinha, as únicas que não tinham nenhuma mancha. Enquanto pesava, conversou com a velhinha sobre a netinha dela, sobre as dores no joelho, sobre a chuva que não vinha. Nada de pressa, nada de telefone. Era só Sueli e Dona Alzira, conectadas pelo fio invisível da atenção. A verdadeira riqueza não se pesa em balanças, nem se conta em grandes números. Ela se sente na leveza de um encontro, no calor de um olhar que reconhece a alma. Quando Dona Alzira se preparava para pagar, ela segurou o braço de Sueli, olhou fundo nos olhos dela, e a voz, antes tão frágil, ganhou uma força surpreendente. Sueli, minha filha, seu irmão é muito próspero, como a sua mãe dizia. Tem de tudo, tá sempre na frente, mas ele parece que se esqueceu do principal. A gente não compra só a verdura, a gente compra o carinho, a prosa, a paz que a gente leva para casa. Essa coisa de rei da verdura é só nome. O que vale mesmo é quem a gente é por dentro, na essência. O tesouro, Sueli, tá no seu jeito, não na lona nova que ele tem. As palavras de Dona Alzira, ditas em voz alta no meio da feira, na frente de quem quisesse ouvir, ressoaram em Sueli como um sino. Ela olhou para a lona desbotada da sua banca, para suas mãos calejadas, para as frutas que, embora não tão perfeitas quanto as de Genilson, eram frescas e cheias de vida. Não havia um objeto especial, uma carta ou um bilhete. Era a vida se apresentando, na forma de uma senhora que havia visto de tudo, e que com a simplicidade dos anos, entregou a ela um espelho. A gente passa a vida procurando milagres lá fora, e esquece que alguns dos maiores já brotam no nosso próprio quintal, debaixo do nosso próprio olhar. Sueli sentiu um calor que não era do sol, um calor que vinha de dentro desfazendo o nó que estava ali há anos. O terreno, a aposta de fé, não era mais um erro, mas a prova de que ela sempre buscou algo além do brilho fácil. Seu parado não era estagnação, era raiz. Era a base que Genilson, na pressa de expandir, parecia ter esquecido. Naquele momento, no meio da bagunça da feira, Sueli viu. Viu que sua banca, com sua lona remendada e suas frutas talvez menos perfeitas, era na verdade um dom. E aquele dom ela percebeu, era dela. Somente dela. As palavras de Dona Alzira reverberaram na alma de Sueli por dias. Não era uma revelação estrondosa, mas um ajuste fino na bússola interna, um sussurro que confirmava o caminho que, no fundo, ela já sentia ser o seu. Nos dias seguintes, a feira continuou a mesma, com o sol batendo forte e o burburinho incessante. Mas Sueli não era mais a mesma. Ela começou a olhar para sua lona desbotada, não com vergonha, mas como um registro de sua jornada, um mapa costurado de cada desafio vencido. A primeira mudança foi sutil. Em vez de se apressar para a próxima venda, ela passou a demorar um pouco mais nas conversas, perguntando sobre a família do cliente, oferecendo uma dica sobre como preparar a jaca, ou compartilhando um pedacinho da história de suas mudas no terreno. Os olhos dela, antes quase sempre focados na banca do irmão, agora se fixavam nas pessoas, no brilho de um olhar agradecido, no sorriso de um comprador que se sentia acolhido. Ela descobriu que, ao dar mais de si, não perdia tempo, mas ganhava algo imensurável: conexão. Ainda assim, a mente teimava em jogar velhas peças. Uma manhã, a chuva fina que mal molhava as calçadas parecia lavar consigo a pouca esperança que Sueli havia cultivado.
As vendas estavam péssimas, e o alface que ela colhera com tanto carinho na véspera começava a murchar antes de ser vendido. Olhou para a banca de Genilson, que tinha uma estrutura mais robusta, protegida, e para ele que parecia indiferente à garoa, atendendo com a mesma desenvoltura. Uma pontada de dúvida a atingiu, uma velha conhecida que sussurrava: "Você está sendo tola. Ele está certo. É preciso ser grande, expansivo. O carinho não paga as contas." As lágrimas por um instante pareceram inevitáveis. Ela se sentiu pequena novamente, a voz de Dona Alzira abafada pelo barulho de suas próprias inseguranças. Ela até pensou em desistir de vez do terreno, vender a terra, voltar a comprar tudo de distribuidoras, como antes. Mas então, um cheiro de terra molhada e folha fresca. Eram as couves que ela mesma plantara, orgânicas, robustas, que resistiam à garoa com uma teimosia silenciosa. Ela pegou um maço, sentiu a textura, o frescor. Aquela era a sua raiz, a sua aposta de fé materializada. Não era perfeita, talvez não tão lisa quanto as do irmão, mas era autêntica. Era sua. Ela respirou fundo. Pegou as couves, arrumou-as com mais cuidado, e as ofereceu a uma cliente que passava apressada. "Essas são da minha terra, Dona Marisa. Colhidas hoje. Garanto que a senhora nunca comeu couve tão saborosa." A cliente, surpresa com o entusiasmo, levou o maço. A dúvida não sumiu completamente naquele dia, mas recuou, dando espaço a uma firmeza recém-descoberta. Os dias viraram semanas, e a colheita do terreno, a aposta de uma vida, começou a render frutos. Não era uma abundância estonteante, mas os tomates cereja, as pimentas biquinho, os rabanetes de raiz roxa e os pés de alface crespos, todos plantados e colhidos por Sueli, eram únicos. Eles não eram apenas produtos, eram histórias. Histórias de sementes, de sol e de chuva, de mãos calejadas e de uma persistência que desafiava a lógica. Sueli, agora, os vendia com um orgulho sereno. "Essa pimenta, Dona Lourdes, é da variedade que meu pai gostava. Cresce pequenininha, mas com um sabor que explode na boca." Os clientes, antes habituados apenas à compra rápida, começaram a se demorar na banca de Sueli. Não porque seus preços fossem os mais baixos, mas porque ali encontravam algo que dinheiro nenhum comprava: atenção genuína, um pedaço de autenticidade e produtos com alma. A lona desbotada da Sueli, antes um símbolo de sua estagnação, agora parecia um convite à prosa, um pano de fundo para a conexão humana que florescia ali. Um dos resultados mais visíveis dessa mudança foi o financeiro. Com os produtos do terreno, ela reduzia consideravelmente o custo com os fornecedores, aumentando sua margem de lucro. A pressão daquela dívida silenciosa que a assombrava diminuiu, e as parcelas do terreno começaram a ser pagas com uma leveza que antes parecia inalcançável. O risco que ela assumira, a fé que a impulsionou, agora se revelava uma escolha astuta, não uma loucura. Um dia, enquanto Sueli explicava a uma cliente como plantar as sementes de manjericão que vinham de brinde com a compra, Dona Alzira passou. Ela não veio comprar, apenas caminhava lentamente com a sua sacola vazia. Parou em frente à banca de Sueli, observou por um tempo. Viu Sueli rir com a cliente, viu o cuidado com que ela separava os produtos, viu o brilho nos olhos que não estava lá antes. O cheiro de manjericão fresco pairava no ar. Dona Alzira apenas balançou a cabeça em um gesto suave, um sorriso discreto nos lábios, e continuou seu caminho. Não precisou de palavras. Seu olhar de aprovação era o espelho da virada que Sueli havia encontrado. Ela não estava mais parada. Estava enraizada. E daquelas raízes, ela sabia, brotaria sua própria riqueza interior. A história de Sueli nos mostra que, muitas vezes, passamos a vida olhando para o jardim do vizinho, tentando arrancar uma flor igual a dele, sem perceber que o nosso próprio terreno já tem sementes únicas, esperando apenas o nosso olhar de carinho e a nossa dedicação para florescerem. Não se trata de ser o rei da verdura com a lona mais nova, mas de ser a jardineira da própria essência, cultivando o que há de mais precioso em nós. A verdadeira abundância não está em ter mais, mas em valorizar e nutrir o que realmente importa, o que já é nosso. É a descoberta de que o valor oculto não se mede em prateleiras repletas, mas na profundidade das nossas raízes,
e na autenticidade do nosso florescer. E você, já se viu comparando sua lona desbotada com a lona azul turquesa de outra pessoa, esquecendo do valor que só você tem para oferecer ao mundo? Se essa história do caminho da Sueli tocou algo em você, deixa sua história aqui embaixo, porque sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa. E para que mais histórias assim cheguem a quem precisa de um novo rumo, clique em se inscrever e deixe o like. Isso faz essa história chegar em quem precisa. E não esquece de deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para continuar acompanhando as viradas de Sueli e de tantos outros.